Bem, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a imortalidade da alma e a gente descreveu aqui a prova tradicional, o argumento tradicional que existe, baseado ali em Aristóteles e São Tomás de Aquino, que visa demonstrar de algum modo que a alma humana precisa ser imortal. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, para a gente começar, sobre esse ponto ou sobre outros. Por que eu estou perguntando se vocês têm dúvida no começo das aulas? Porque o nosso diálogo no final da aula é muito curto. E às vezes as pessoas vão assistindo durante a semana e pode surgir alguma dúvida e não tem mais como perguntar. Então, para que a gente vá lapidando essas dúvidas que possam surgir, aí eu optei por, no começo de cada aula, perguntar se vocês têm dúvidas, que aí a gente pode respondê-las e, no geral, ao respondê-las, a gente já consegue emendar e costurar com o começo do conteúdo propriamente dito. Então, está feita a pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Você ou seu amigo? Boa noite, Sérgio. O pessoal que está assistindo online já está querendo saber quem é você já. Primeiro, boa noite. E eu queria fazer uma pergunta a respeito da mesma coisa que eu falei semana passada. Ele falou que... Ele falou que... Sim, ele falou a respeito do tempo, falando justamente que a única forma da gente saber como as coisas funcionam é a partir da experiência, isso baseado em Kant. E ele falou que a gente só consegue ter essa percepção de que o tempo existe primariamente porque a gente existe no tempo. E isso faz com que argumento de permanência das coisas em si não sejam concretos, a ponto de ser, por exemplo, uma verdade pura. Ele diz que isso é verdade única? Verdade pura, como se fosse algo a priori. Uma coisa que você não entendi. Verdade o quê? Pura. Pura, ok. E ele diz que, pela nossa percepção do tempo, ele necessariamente é algo que dita a nossa vida, do começo ao fim. Então, primeiro ponto, todo conhecimento humano se dá pela experiência. Certo. Olha só. Ele teve a experiência de todo o conhecimento humano? Então, a própria afirmação dele não é um conhecimento que ele retirou da experiência. Não com a abrangência com que ele afirma. A afirmação todo, tá? É uma afirmação universal. E a experiência só te dá acesso a coisas particulares. Ninguém tem experiência do universal. Eu vejo esse pato nascendo branco, aquele pato nascendo branco. Depois de ver 30, eu posso até, por um processo que exige um certo querer, uma força que não é cognitiva, eu posso falar, todo pato nasce branco. Mas aí no final a gente fala o quê? Assim, até onde eu pude observar. Certo? Então toda afirmação universal que se baseia na experiência, ela tem um elemento não cognitivo, não racional, que vem da vontade. É você que está afirmando, porque a sua experiência não te permite afirmar isso por conta própria. Porque ela foi uma experiência pequena, ainda que ela fosse do tamanho da sua vida, ainda que você passasse a vida inteira, desde o seu nascimento até a sua morte, vendo o pato nascer, o que é a sua vida dentro de toda a experiência humana ou real? Então, toda a experiência nunca te dá um conhecimento universal, ela só te dá conhecimento particular. E quando, a partir da experiência, você faz uma afirmação universal, você está extrapolando a experiência. Isso é errado? Não, desde que você saiba que você está fazendo isso. A gente faz isso o tempo inteiro. Vocês ficaram aqui me esperando depois da aula, por quê? Porque geralmente eu estou aqui, eu venho, eu apareço. Não é assim? Mas vocês têm certeza que eu ia aparecer hoje? Não, hoje ainda não foi um objeto de experiência para vocês, quer dizer, o momento da minha chegada ainda não havia sido uma experiência para vocês.
Então não tinha como vocês afirmarem. Então, isso é o que a gente chama de indução. O que é indução? É um conhecimento baseado na experiência de particulares, de coisas particulares, porque toda experiência é de coisas particulares, que se repete com uma certa frequência, que te parece verossímil ou razoável supor que sempre vai ser assim. Ou que pelo menos te parece útil. É até mais isso do que verossímil e razoável, te parece útil. Geralmente, tá, quando eu boto a mão no fogo, queima. Tá, mas sei lá, São Patrício entrou no meio da fogueira lá, cara, e saiu, entendeu? Inteirão. Então, assim, isso é indução. A partir de dados da experiência, que sempre acontece no presente, são particulares, você extrapola aquilo por um conhecimento universal, porque você precisa fazer isso eventualmente, para poder pegar um ônibus para ir para o trabalho. Se você não contar com a ideia de que o ônibus todo dia passa ali mais ou menos naquele horário, você não vai esperar o ônibus. Então, ela envolve uma expectativa subjetiva. Você espera que as coisas continuem se comportando como elas se comportaram naquela faixazinha de experiência que você teve delas. Então, para o mundo prático, isso é fundamental. Para o mundo especulativo, onde você quer, a partir disso, delinear conceitos para explicar a realidade, isso também serve, mas aí você tem que saber que pode ser que as coisas mudem. Então, você usa o famoso parece. Parece que todo conhecimento humano se baseia na experiência. Mas pode ser que alguns não. Como é que você sabe disso? É porque eu vejo o pato ali, eu sei que tem um pato, eu vejo o sol, eu sei que tem um sol. É uma afirmação mais razoável, só que ela deixa a margem para você afirmar o contrário. Fala, tem conhecimento que não vem pela experiência. Então, a afirmação dele é uma afirmação de ordem universal. Todo conhecimento humano se dá pela experiência e não tem outra possibilidade. É uma típica afirmação moderna. Os filósofos modernos pensam assim, no geral, e hoje mesmo um aluno estava me dizendo que na universidade é isso que se aprende. Você aprende isso. É uma crença que se disseminou aí, né? Que se dissemina muito facilmente numa sociedade onde as pessoas estão abaixo da humanidade, da natureza humana que elas possuem. Porque quanto mais você tem uma vida animalizada, vamos dizer assim, mais você está se guiando pelos 5 sentidos. Então é natural que você comece a pensar que todo conhecimento que você tem é o dos 5 sentidos. Mas o ponto é que, se essa afirmação dele é universal, ela nega o conhecimento que ele diz ter dessa afirmação, nega o próprio conteúdo dessa afirmação. É novamente o que a gente falou semana passada. Todo conhecimento humano começa pela experiência, menos o meu. Não tem como fugir disso. Assim, aí, me perdoe, mas não vejo como. Você afirmar uma coisa e negá-la ao mesmo tempo, como a gente viu, repudia um princípio elementar da razão. Aí é o caso de você perguntar para ele, de qual experiência você tirou esse enunciado aí? Se ele começar a te descrever algumas experiências, ele vai te descrever experiências particulares. Ele vai falar, mas é claro, você está me vendo aqui por quê? Com seus olhos. Não, tudo bem. Que o conhecimento que eu tenho do seu corpo aqui se dá pela experiência, eu não estou colocando em dúvida. O que eu estou colocando em dúvida é que todo o conhecimento humano se dá pela experiência, que não tem nenhuma outra fonte de conhecimento que transcenda a experiência. É esse aí que eu quero que você me mostre a experiência de onde você tirou isso. E ele não vai mostrar, sabe por quê? Porque não existe experiência do universal. Você já viu o cavalo? Não, você vê um cavalo, este cavalo é aquele cavalo, mas você não vê o cavalo, certo? Você até pode se expressar dessa maneira na medida em que você vê um cavalo que é tão bonito e tão perfeito que parece ser o modelo universal de todos os cavalos, mas mesmo esse morre, certo? Tem um defeito ou outro ali, tem que sei lá, vai ter um carrapato ali, você procurar vai ter um carrapato nele, alguma coisa assim. Então, para começar, isso aí
Não tem como. Isso aí é um sofismo, exatamente. O que também, repetindo, não quer dizer que ele vai entender esse negócio aí não, mas deveria, porque é muito elementar isso aí. A outra questão que ele colocou é que a nossa percepção do tempo, repete para mim essa parte. Que, pelo dado da toda experiência ser a fonte de conhecimento, durante a nossa vida a gente nunca vai encontrar algo mais, por exemplo, perene que o tempo, algo mais perene do que o Sol. Ah, tá, entendi. A gente não, então qualquer afirmação estável, acho que foi esse o termo que você usou, né? Qualquer afirmação que se pretenda ter uma estabilidade como uma verdade pura, né? Ela não tem valor, porque todo o nosso conhecimento deriva da experiência que está dentro do tempo, né? Pois é. Aí é o caso de você falar para ele, tá, mas amanhã pode ser que isso aí que você está falando não valha nada. Ou você está achando que isso aí é uma verdade estável. Percebe? Não tem como. A mente humana, como a gente mostrou semana passada, existe um componente na alma humana que foi feito para captar o ser. E ser é o seguinte, é aquele negócio que o Parmênides dizia. Qual que é a única característica do ser? Qual a única coisa que você pode dizer sobre o ser? Ele é. Certo? E aquilo que não pode deixar de ser. Pensa bem. Se você pensar no ser no sentido estrito, eu não estou falando desse copo. Esse copo não é o ser puro. Tá? Ele é o ser mais copo, vidro e um monte de outra coisa que limita esse ser. Ele tem existência, mas ele não é a existência. Esse ser do qual a gente está falando é Deus. O ser no sentido absoluto, que é o objeto da nossa inteligência, como eu já expliquei aqui, o olho vê cor, o ouvido ouve som, o nariz sente cheiro, a inteligência capta seres. Tá? E ao mesmo tempo que ela capta os seres das coisas particulares, ela percebe que tem algo em comum em tudo isso, que é o ser absoluto, que é o que dá existência para tudo isso. A gente já falou disso aqui. Se você deposita a sua atenção nesse ser absoluto, você vai perceber o seguinte, não tem como ele deixar de existir. Assim como não tem como ele ter não existido um dia e vindo à existência. Se ele não existiu um dia, tá? Como é que ele veio à existência? Porque não existir, tá, para o ser equivale a não ser. Não ser é nada, certo? Nada. Entende o que é nada? Nada não é vazio. Nada não é aquele espaço escuro que a gente imagina quando pensa no vácuo, não. Nada é assim. Nada significa uma coisa que não existe. Então não dá nem para pensar no nada. Quando a gente pensa no nada, você está fazendo só uma afirmação negativa, porque não dá para pensar no nada. Ele não tem conteúdo para você pensar nele. A gente só pensa ser. Por isso que quando a gente pensa no nada, a gente no final está pensando num copo sem água, ou num espaço sem planeta, ou num espaço com um corpo invisível, sem cor, mas com ar, com éter, qualquer coisa assim. Então, se o ser puro veio a existir, quer dizer que houve um momento em que ele não existia. Tá? Houve um momento em que ele era o oposto dele mesmo, quer dizer, o nada. Mas como que uma coisa pode vir? Como que uma coisa que não existe pode causar alguma coisa? Percebe? Eu posso dar essa aula porque eu existo. Se eu não existisse, eu jamais poderia dar essa aula. Então, aquilo que não existe não pode gerar uma outra coisa. Então, o ser não pode... Dá para entender isso? O ser não pode ter sido gerado. Ele é, pronto. Da mesma forma, ele não pode deixar de ser. Que deixar de ser significa se tornar o seu oposto. Tá? Deixar de ser, sei lá, o vermelho da maçã quando deixa de ser... A maçã quando deixa de ser verde, ela se torna o oposto, algum oposto do verde. Ela se torna um não verde. Pode ser amarela, sei lá, vermelha, o que for. Geralmente é vermelho. Né? Mas o vermelho é um não verde. Certo? O ser, ao deixar de ser, ele teria que se tornar um nada. Mas como é que uma coisa pode se tornar um nada? No sentido absoluto. Não dá. A maçã, quando ela deixa de ser vermelha, ela não se torna um nada.
Ela se torna, quando ela deixa de ser verde, ela não se torna um nada, ela se torna vermelha, que é um outro ser, que em relação ao vermelho é um não ser, é um não vermelho. Mas o ser puro não pode vir a se tornar outra coisa. Então, assim, o ser, ele é uma coisa que existe. E não tem como você fugir desse negócio. A nossa inteligência foi feita para perceber isso. Por isso que nós o tempo inteiro, mesmo quando estamos tentando negar a existência de Deus, da verdade, de verdades estáveis, ou do que for, a gente faz afirmações universais, que carregam a pretensão de ter um valor eterno. Porque essa é a paixão da nossa inteligência, ela foi feita para isso. Então você até consegue mentir para si mesmo dizendo que a verdade não existe. Tá? Só que, ao dizer isso, você está pretendendo que isso que você está dizendo é uma verdade. Porque essa é a forma da inteligência. E não adianta você falar, mas e se isso for só uma ilusão da inteligência? Tudo bem, mas se afirmar que isso é só uma ilusão da inteligência, não é fugir disso. Percebe? É dizer que essa ilusão é uma verdade, é algo que existe. É impossível você dizer que o ser é uma ilusão e que o pensamento do ser não corresponde ao ser. Não tem como fazer isso. Então, novamente o mesmo problema se coloca. Ao dizer que, e no geral, do ponto de vista lógico, tá? Do ponto de vista lógico, quando o argumento contrário à fé não está se baseando em dados experimentais, como, por exemplo, o sujeito que fala, mas e as culturas antigas que eram todas panteístas? Aí você não pode combater isso só logicamente. Você vai ter que estudar essas culturas e ver se o que o cara está falando é verdade ou não. Se for, tem um problema, você vai ter que resolver esse problema. A gente viu que a ciência está mostrando que não. No geral, todas as culturas tinham lá a ideia de um Deus criador. Mas quando o argumento é puramente lógico, como é o caso dessas duas afirmações, geralmente o problema está numa contradição muito elementar. O cara não está percebendo que, ao afirmar a tese que ele está afirmando, que ele está defendendo, ele está negando a própria tese. Essa percepção exige um mínimo de introspecção para você ver isso. Se o cara não tem essa introspecção, ele acha que isso é um joguinho de linguagem. Entendeu? Mas não é jogo de linguagem, percebe? Parece que é uma marra da realidade, assim, da qual você não pode fugir. É por isso que o Schelling falava, que eu comentei aqui, respeitem o princípio de identidade, porque ele é Deus, cara. Isso aí, essa força lógica que a gente chama de necessidade lógica, necessidade significa aquilo que não cede. Você pode puxar de um lado, você pode tentar burlar, você pode tentar passar debaixo do tapete, mas não cede. Essa força lógica que não deixa você ultrapassá-la, que não deixa você, que não passa despercebida, que não deixa você não percebê-la, que é como um muro na frente da sua inteligência, de modo que a sua inteligência não pode ultrapassá-lo, essa força já é Deus. Já é Deus. Em que sentido? É Deus na forma da sua sabedoria refletida na estrutura das coisas. É o Logos divino, tal como ele está refletido nas criaturas. É claro que a gente não presta culto a esse aspecto de Deus, a essa modalidade pela qual Deus aparece, porque a gente tem a revelação do Deus enquanto pessoa. Mas, por exemplo, os primeiros filósofos gregos, eles chegavam à ideia de Deus por esse caminho. Eles falavam, tem um eixo aqui no mundo que não dá para se negar que ele está aqui. Ele é invisível, tá? Ele é atemporal, ele não tem cor, ele não fala, mas tenta tirar ele para você ver o que dá. Não dá para tirar ele. E o Sócrates só conseguia se sair tão bem no meio dos ataques daquelas hienas lá da Grécia, dos sofistas, que ficavam tentando pegar ele de qualquer lado, só conseguia se sair tão bem porque ele amava esse negócio. Porque filosofia é o amor à sabedoria. Se você ama
Né? E aí eu vou me valer até uma frase do Nietzsche, que o seu amigo deve gostar. O Nietzsche falava assim: aquilo contra o que você não pode lutar, você tem que amar. E essa frase tem um certo sentido. Né? Você não pode lutar contra o ser. Tá? Porque você está abaixo dele, você é constituído por ele. Então você tem que amar aquilo ali, porque a sua perfeição está em amar aquilo que te constitui, que está acima de você. Né? Então, o Sócrates só tinha aquela força intelectual que ele tinha, e na verdade todos os grandes intelectuais, e a grande força intelectual deles vem muito mais do fato deles amarem esse negócio. Entende o que eu estou chamando de esse negócio, esse eixo? Né? Amarem esse negócio do que de ficar estudando. É claro que eles estudavam, mas como uma consequência do amor por esse negócio. Porque tudo mais vem disso. Pô. As coisas só estão aí, ainda que passageiramente, porque participam disso em algum grau. Isso é a fonte na qual você tem que beber. Né? Ele perguntou também sobre panenteísmo, que é aquele negócio de Deus existe, é transcendental, mas está presente também materialmente nas coisas. E a gente, que nem você falou, que a gente é só uma onda e tal. Vocês, estou falando para outro pessoal aqui, como eu estou respondendo a ele, às vezes eu fico olhando só para ele aqui. Mas vocês não se incomodem, porque essas perguntas, não vai ser sempre assim, a aula, mas elas ajudam a gente a discernir melhor algumas coisas que a gente vai falando de passagem aqui. Então, entendam isso como um treino para a nossa inteligência perceber com mais clareza e mais firmeza esse negócio. O que se chama de panenteísmo é a ideia de que eu não vejo muita diferença entre panteísmo e panenteísmo, não. Acho que isso aí é só uma tentativa dos panteístas não dizerem que são panteístas. Mas vamos pensar assim, que o panenteísta ele acredita que Deus ele não é absolutamente transcendente ao mundo. Tá? Não existe uma distância infinita entre a criação e o Criador. Tá? A nossa crença monoteísta ela implica na existência de uma distância infinita entre o Criador e a criatura. Se você somar todas as criaturas, ainda que elas sejam em número infinito, você não chega no Criador. Porque o Criador tirou essas criaturas do nada. E o nada, como a gente viu, é o nada. Para alguém tirar alguma coisa do nada, tá? Essa coisa, esse alguém tem que ter uma potência infinita. E é isso que a gente chama de criação. O meu poder não é infinito, então eu só posso tirar uma mesa da madeira. A partir da madeira já existente, eu consigo tirar a mesa. Mas eu não consigo tirar uma mesa do nada, ou uma madeira do nada, ou qualquer coisa assim. Para isso, eu teria que ter um poder infinito, eu teria que ser o ser absoluto. Que aí eu posso dar a ser, permitir que outras coisas participem do meu ser. Então, isso implica que entre o absoluto, entre Deus, entre o Criador e a criatura, existe uma distância infinita, que nunca pode ser ultrapassada pela criatura. Só por isso que o princípio de toda a vida espiritual cristã é a graça. É Deus que vem ao homem para poder recolhê-lo. É claro que ele exige algo do homem, mas apenas como uma espécie de resposta, de consentimento, alguma coisa assim. Mas o homem por si mesmo não pode chegar lá. E no fundo essas teorias todas aí modernas, gnósticas, panteístas, a gente vai ter a oportunidade de falar delas detalhadamente, no fundo todas elas são uma tentativa de defender a ideia de que o homem pode chegar à perfeição por suas próprias forças. O que implica em dizer que o homem tem um poder infinito nele. O que, por sua vez, implica em dizer que o homem é o próprio Deus. E a quem que interessa convencer o homem de que ele é o próprio Deus e de que ele não precisa do verdadeiro Deus. Então, para o panenteísta, essa distância não existe. Então, Deus está meio que mesclado ao mundo físico, ao mundo das criaturas. Tá? Mas eles vão dizer, ele está mesclado, mas ele também não se confunde quantitativamente com as coisas.
Então não é assim, Deus é essa garrafa, Deus é esse banco, Deus é aquela árvore, etc. Não é assim. Eles vão dizer que o conjunto das criaturas é como se fosse um organismo. Tá? E que a vida que rege esse organismo, a alma que rege esse organismo é que é Deus. Essa alma ela é meio que impessoal, ela não é uma pessoa, um sujeito, ela é uma força que é distinta sob certo aspecto da matéria, mas que só existe como força animadora da matéria. Então você tem um mundo meio que de duas faces, assim. Você tem uma face material, que seria o corpo de Deus, e você tem Deus propriamente dito, que seria a alma, que está regendo todas essas coisas aqui. Me parece que a origem, o sujeito que originou, criou esse termo, ele estava usando para se referir a isso, ao que os antigos chamavam de anima mundi, a alma do mundo. É uma força meio psíquica, meio espiritual, que mantém a unidade dessas coisas aqui. Tá? Isso aí seria o panenteísmo. Tá? O ponto fraco desse negócio a gente vai ver no momento oportuno, quando a gente for falar de panteísmo e de panenteísmo. Tá? Mas essa é a definição. Tá? É claro que o sujeito que está fixado no mundo físico, tá? e quer dar vazão a um certo impulso místico que o ser humano tem, porque se a sua inteligência foi feita para conceber o ser, a sua vontade foi feita para se unir ao ser. Certo? Aquilo que eu entendo como um bem, a minha vontade quer como um bem. Aquilo que eu entendo como verdadeiro, a minha vontade quer como um bem, e quer se unir àquilo. A aula de apologética, apologética eu entendi o que é. É uma coisa legal, então agora eu quero. Aí você se une com aquilo, a partir da experiência. Então, se a minha inteligência foi feita para conceber o ser, no sentido absoluto, ainda que de modo fraco aqui na Terra, a minha alma foi feita para se unir a esse ser absoluto. Então, na alma de cada um, mesmo dos ateus, existe um desejo de infinito. E isso você pode ter certeza que o cara que sai para noitada, bebendo e orgias, etc., esse cara está buscando o infinito, ele só está buscando no lado errado, no lugar errado. Mas ele está buscando isso inconscientemente. Mas é isso. Um cachorro não fica se entupindo de comida ou de bebida como um bêbado fica. Por quê? Porque um bêbado é um humano. E no fundo, o que faz a gente ter um desejo infinito e ilimitado pelas coisas materiais, pelos prazeres, é que o que a nossa alma quer é o ilimitado e o infinito. Quando ocorre uma perversão aqui interna, que é falta de virtude, no final das contas, a gente começa a projetar esse infinito mental nas coisas finitas e a buscá-lo com uma força infinita, inclusive. Aí quanto mais dinheiro, quanto mais bebida, quanto mais mulher, quanto mais... Você fica naquilo. Né? Então, a gente estava falando do que mesmo? Do panenteísmo. Tá. O sujeito que está, portanto, que tem uma visão materialista, tá? Que está aqui fixado no mundo físico, acredita nesse cientificismo, não é na ciência, mas no cientificismo, e esse desejo pelo infinito nele está querendo sair de algum modo, está querendo brotar, ele vai começar a procurar místicas materialistas. Existem várias místicas materialistas. O que faz um adolescente largar a família para virar um militante comunista? Como é que chama? Quando o cara vai lá muda de identidade, sempre me foge essa palavra, um nome elementar. O cara muda de identidade, muda de nome para militar, para ser agente, é um agente, tipo um agente secreto. Como é que chama? Qual que é o nome? Espião. Esse nome sempre me foge. O que faz o cara largar uma família para ser um espião, entendeu? Mudar, abandonar tudo, cara, em nome daquele negócio que ele acredita, é uma mística materialista. Aquilo ali para ele está aparecendo como o lugar onde a vontade dele pode se unir ao infinito. É até um pouco mais elevado do que o cara que está na bebedeira. Porque o cara que está na bebedeira, no prazer carnal, o prazer carnal ele te mostra o tédio o tempo inteiro.
Ele te dá muitas chances de você ver que não é ali que o negócio está. Agora, um espião comunista, um militante comunista, ele está assim, lá no futuro vai vir aquela perfeição que a minha vontade está buscando. Ele projeta no futuro aquilo que a gente entende que está no mundo espiritual, na transcendência. Aí ele projeta no futuro, aí ele fica buscando aquilo. Mas você vê que é uma mística, porque a mobilização da vontade do sujeito, do amor do sujeito, ela é transbordante. A mobilização da vontade dele é transbordante. O cara dá a vida, ele mata por aquele negócio ali. Ele quer ser um Marte. Tem toda uma conotação, o pessoal chama às vezes de religião política, né? Mas é uma mística materialista. E o panenteísmo, assim como o panteísmo, é uma espécie de, ele te fornece uma espécie de mística materialista. Ele engana, é um engano no final das contas, mas ele sacia um pouco a sua vontade de infinito, gerando na sua alma uma certa impressão, uma certa sensação de união com uma força cósmica que está por aí. É o que faz as pessoas hoje falarem assim, entrega para o universo. Você vê, em vez de falar, entrega nas mãos de Deus, fala, entrega para o universo. Aí vai casar, né? Aí junta os 4 elementos num altar assim, e reza para o universo. Essas coisas. Hoje eu compartilhei um vídeo com um amigo meu, que é muito debochado, de uma senhora que estava no meio de uma mata assim, e ela ficava gritando, uma cena até ridícula, gritando, universo, o que você tem para mim? Me diga qual é o caminho que você tem para mim hoje. Universo, eu estou aberta para você. Gritando, assim, para o nada, entendeu? Ela mesma, essas pessoas mesmo não acreditam que o universo seja uma força consciente pessoal. Na cabeça delas, isso aí está muito mais próximo do que se chama de inconsciente coletivo. E o que o Jung chamava de inconsciente coletivo, no fundo, é essa alma que rege o mundo. Seria uma força impessoal que está aí, e nós somos apenas como que paradas momentâneas nessa força contínua. Tá? Que é muito parecido com o panteísmo. A gente vai ver isso com detalhes depois. Isso aí sacia na alma do sujeito um certo desejo pelo infinito, produzindo uma mística materialista. Aí o cara vai abraçar a árvore, ou o cara simplesmente se engana, entendeu? De que ele está unido ao universo, tudo é muito bom, porque tudo está ligado a tudo. Tem umas afirmações muito genéricas, assim. Não estou dizendo que é o caso do seu amigo, não, mas o panenteísmo ele se justifica um pouco. Assim como no caso do comunismo, você tem a história, que é o fator que liga tudo isso. A força que anima todas as coisas no comunismo é a história. Mas a história, olha que interessante, o que Karl Marx diz na primeira linha do Manifesto Comunista? Um espírito ronda a Europa. Então, quer dizer, tem essa força para eles é o ídolo deles. Isso é o ídolo deles. Tá? À luz da nossa fé, isso é muito complicado. Tá? Porque a gente sabe que esse negócio aí não existe. Por raciocínio, tá? Dá para você provar que o que existe são coisas. Depois, no momento apropriado, a gente vai falar disso. O que existe são coisas. Aquela árvore ali existe. Tá? Aquele cachorro existe, aquele gato existe, eu existo. E o que a gente chama de universo é o conjunto de todas essas coisas que existem. Mas o universo enquanto tal não é um corpo do qual nós somos membros. Percebe? É claro que existe uma matéria comum a todas as coisas do universo. E o panenteísmo ele pode te levar para um culto dessa matéria. Ou pode te levar para um culto de inteligências que existem por aí, que são coisas, inteligências puras que existem por aí, tá? Que foram criadas antes do universo físico. Um anjozinho que foi criado antes do universo físico. E a inteligência dele é muito maior do que o universo físico inteiro. Então, ele pode aparecer para as pessoas como se fosse a alma do mundo. Está entendendo? E o sujeito pode começar a cultuar ele. É a alma do mundo, é o poder superior. Você vê que eles se recusam a usar os nomes da tradição monoteísta para nomear isso. É sempre um nome assim meio genérico.
Porque, no geral, essas coisas são perigosas por isso. E ainda que elas possam surgir da cabeça de um jovem, de uma pessoa, especulando ingenuamente, se você começa a dar muita atenção para isso, lê relatos de histórias de pessoas que foram possuídas. Você começa a dar muita atenção para esse negócio, tá? Você está muito no mundo imaginário. Porque no mundo da razão tem aquele eixo do mundo, aquele princípio que a gente falou. Esse princípio racional, o princípio de identidade, que é Deus mesmo, no final das contas, ele te impede de ficar muito tempo nessas loucuras. Então, quem permanece muito tempo nessas especulações meio fantásticas, está no mundo da imaginação. E a imaginação é a esfera por excelência a qual essas inteligências, que são o cosmos inteiro, têm acesso em você. Aí ele vai falar, opa, aqui tem uma porta aberta, o cara está tomando um santo daime e abraçando o universo. Pô. É aí que eu vou. Aí ele começa a botar sugestão ali. Isso acontece, não acontece com todo mundo, mas isso acontece. O cara entra nesse negócio. Então isso tudo é muito perigoso. É claro que, enquanto a gente não der a fundamentação racional pela qual o panteísmo ou o panenteísmo não se sustentam, isso tudo pode ficar parecendo só um discurso religioso. Ah, você está falando isso porque você é cristão. Mas aí é só ter paciência. Uma hora a gente vai chegar lá e vai mostrar que não é. Essas coisas elas são irracionais mesmo. Não tem muito como você cair nisso. A não ser que você... No geral é conveniente para a pessoa. Porque, pô, é mó barato, né? Você cultuar o universo. O universo não... Eu vi, o que eu vi? Eu vi ontem, cara. Vocês sabem quem é o Rubem Alves, lembra? O pessoal adora Rubem Alves. Eu adorava, era fã dele. Que era um senhorzinho, já falecido, que escrevia livro, cara, mais livro assim, o número, acho que ele tem mais livro do que dias de vida. É muito livro que ele escreveu. E o pessoal adora, pedagogas, psicólogos, adoram o Rubem Alves. Que ele era um velhinho muito mansinho, mineiro. E ontem eu vi um vídeo dele falando assim que... Eu me lembro de que eu vi, mas eu esqueço de perguntar aqui se eu lembro do que o cara falou. Agora eu já não lembro do que ele falou. Mas ele dizia que alguma coisa do tipo que odiava mosteiro, porque ele achava terrível a ideia de que Deus quer que a gente se sacrifique. Né? Aí ele exemplificava, por que as pessoas, quando fazem uma promessa, não prometem como Deus vai dar o que ela recebeu, ela, em vez de falar que vai subir a escadaria da não sei qual catedral de joelho, por que as pessoas não dizem assim, nas palavras dele, eu vou ler um poema do Fernando Pessoa. Senhor, se salva a vida do meu filho. Você imagina a cena. Se o Senhor salvar a vida do meu filho que está lá no CTI, eu vou ler um poema do Fernando Pessoa. É ridículo, né? Nem o Fernando Pessoa... Pô, bem, tomara que leia, porque de repente, lendo o poema do Fernando Pessoa, pode perceber que o Rubem Alves é... Bem... E aí ele começava a dizer, quem falou que Deus quer que você sofra? Que ideia horrível essa? Deus te fez num jardim... Está lá, ainda fundamentava na Bíblia, né? Claro, isso está, mas tem um monte de outra coisa que está na Bíblia que ele vai falar que foi a igreja que pôs, né? Deus te fez num jardim das delícias, Ele quer que você se delicie com as coisas do mundo e etc. Então, quer dizer, você acreditar num Deus desse tipo, panenteísta, tá? É moralmente muito conveniente para quem não quer ter preocupação com a moral. Tá? Porque tudo é permitido no final das contas. No final das contas, tudo é permitido. Isso, exatamente. É o Deus do Spinoza, que era um panteísta, panenteísta, uma coisa desse tipo aí também. Mas é exatamente isso. Porque o Spinoza falava, ó, depois de demonstrar lá, do jeito dele, que Deus é a própria natureza, a afirmação famosa dele. Spinoza foi um filósofo lá do século, acho que 17, não sei. Ele dizia assim, Deus ou a natureza. Esse ou não é exclusivo, não. Ele é só uma confirmação. Como que ele diz? Deus, dois pontos, natureza. É explicativo, vamos dizer assim. Deus quer dizer natureza. Era a afirmação dele.
E depois de tentar mostrar lá que Deus é a própria natureza, ele falava, então, do ponto de vista moral, não existe certo e errado. Existe alegria ou tristeza. E todo o critério no qual ele vai se basear a ética dele é o critério do aumento da sua potência de agir, que ele chama de alegria, e a diminuição da sua potência de agir, que ele chama de tristeza. É uma consequência natural. Pô. Tá? É uma consequência natural. Tá? Porque se Deus é essa alma do mundo, no fundo, você é esse Deus. Você é só um aspecto dele. Então, como é que ele vai? Não tem uma distância infinita entre ele e você para ele começar a exigir alguma coisa de você. Entendeu? Não existe isso. Tá? Como também não vai existir a visão beatífica. Alguém poderia pensar, pô, mas esse Deus seria melhor que fosse assim, né? O nosso Deus é meio ruim, né? Porque ele tem uma distância infinita entre ele e nós e ele exige um monte de coisa da gente. Mas a recompensa que ele vai te dar, meu amigo, a gente não medita muito nisso, mas a recompensa que ele vai te dar é uma coisa, você imagina. Entendeu? Ele vai te dar isso que os panteístas fingem que você já é. Tá? Porque os primeiros cristãos chamavam, o que a gente chama de santidade hoje, eles chamavam de deificação, que é a participação substancial assim no ser de Deus. Você não vai se confundir com ele, tá? Mas você vai estar maximamente unido a ele por uma virtude que vem dele. Entendeu? Então é isso aí. Eu não sei, o senhor queria falar? Sobre a imaginação. Eu sempre tenho observado que as seitas gnósticas, né, todas elas, o que mais trabalham é com o desenvolvimento da imaginação, né, com esse trabalho de desenvolver visualização, imaginação. Achei interessante, uma fuga desse eixo da realidade. Né? Sim, sim. Só esse comentário. Você vê que, mesmo lá no início das seitas gnósticas, no início do cristianismo, nos primeiros séculos, a quantidade, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler como é que um gnóstico da antiga, né, descrevia a formação do nosso cosmos. Ele chamava de eons, né? Quer dizer, tinha um princípio, e desse princípio ia se soltando vários outros princípios, por emanação, não era por criação. Eles iam se soltando vários princípios, como se do Sol, os raios do Sol fossem se afastando dele. Tá? Só que você imagina que cada grau de afastamento do raio do Sol em relação ao Sol, iam se formando pequenas rupturas que definiam o que eles chamam de eons. Como se fossem estágios cósmicos ou qualquer coisa assim. O nosso está lá embaixo. O número de eons, cara, que eles colocavam e o drama que eles criavam para explicar como é que um eon ia saindo do outro é uma coisa absurda, é muita coisa. O próprio São Paulo, se eu não me engano, numa das cartas dele, coloca isso, fala, toma cuidado com esse pessoal que é apaixonado por ficar descrevendo cosmologias e eons infinitos e não sei o quê. Porque isso aí é uma paixão da imaginação. Isso aí é uma paixão da imaginação. E repara, a imaginação é um negócio complicado. Ela é uma graça que a gente tem, mas, como tudo aquilo que é muito bom, quando corrompido se torna terrivelmente mal. As pessoas são fisgadas por essas seitas gnósticas de hoje pela imaginação. A pessoa ouve uma descrição gnóstica e fala assim, nossa, eu achei muito maneiro. Ninguém ouve um negócio desse e fala assim, cara, eu acho que isso aqui é verdadeiro. Ó. Eu avaliei aqui e me parece verdadeiro. No geral, não é isso. No geral, a pessoa acha interessante, acha curioso, acha legal, ou conveniente para si próprio, ainda que ela não declare isso para si conscientemente. É isso que um amigo meu falou. Ele falou, quem que você prefere, Miguel ou Lúcifer? Eu falei, Miguel. Aí ele, eu gosto mais de Lúcifer, ele é mais foda, não sei o quê. Falei, cara, não é por isso que eu gosto de Miguel. Ele falou depois, quem que você prefere, Deus ou Satã? Eu falei, primeiro, não tem essa luta em si.
Não é uma luta entre os dois. Deus esmaga Satanás, não precisa de, não é uma luta. É porque aí é igual criança, é igual meu filho, cara. Eu conto as historinhas para ele lá, aí tem um cavaleiro que vai para a floresta e encontra um dragão. Aí o dragão vem, solta fogo, fumaça pelo nariz e grita. Quem que ele vai brincar de ser quem no dia seguinte? Ser o dragão, pô. Para eu convencer ele a brincar de ser o guerreiro, eu tenho que contar os milagres do guerreiro e contar, porque a criança se guia pelo mais fabuloso, pô. Agora um homem velho se guiar pelo mais fabuloso, aí já é o seguinte: você está jogando fora o que Deus te deu. E isso aí vai te conduzir para o reino daquele que fica justamente jogando com a sua imaginação, porque a sua inteligência ele não tem acesso. A sua inteligência é um vínculo entre você e Deus, do ponto de vista lógico. É um vínculo que tem entre você e Deus. Ali ele não entra. Agora na sua imaginação ele entra, porque ele tem, não é nem que ele tem poder sobre a sua imaginação diretamente, não. Os anjos só têm poder sobre a matéria. Tá? Mas a matéria que a gente conhece um fragmentozinho da matéria. Existem matérias muito sutis, as quais os anjos conhecem. E é por isso que um anjo pode aparecer aqui na sua frente como um corpo humano. Perfeito. Tá? E ali não tem carne. Não pense que um corpo de um anjo assim tem carne, tem aquela fisiologia toda ali. Não. É uma aparência de corpo humano, extremamente real, feita de elementos muito sutis, que ele tem conhecimento. Ele está aqui desde a criação do negócio. Ele sabe como é que funciona isso. A inteligência dele não tem ignorância, né? Ele conhece tudo imediatamente lá na mente de Deus. Os demônios, quando foram condenados, eles não perderam o conhecimento deles, a capacidade de conhecer e de manipular a matéria que eles têm. Então, eles podem mexer, e estão mexendo o dia inteiro em matérias sutis do nosso corpo, que eles sabem, se eu tocar nesse ponto aqui, isso vai gerar uma linha causal aqui, que vai produzir na imaginação dele uma bolha. Uma bolha. Sabe quando as bolhas mentais aparecem? Tem uma imagem aqui. Tá? E como esse sujeito é fraco de inteligência, como ele quase não usa a inteligência dele, como ele não tem virtude, ele vai nessa direção. Então, tem pessoas que são cujo comportamento é completamente determinado por sugestões demoníacas. Isso é perfeitamente possível. Não é possessão, não estou falando de possessão, estou falando de sugestão mesmo. Porque... não, se o demônio ganhar aí, está ótimo. Não tem problema. Então, assim, esse negócio a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Só que é o seguinte, a imaginação ela funciona meio sozinha, né? Ela vai sozinha, ainda mais se tiver um cara com lábia conduzindo ela aqui para você, vai sozinha. O raciocínio ele exige meditação, ele exige um certo esforço, tá? Justamente porque ele está fora do campo do espaço-tempo, sob certo aspecto. Tá? Ele tem uma parte dele que está fora do espaço-tempo. Então ele não é movido por forças causais que vêm daqui. Ele é movido por uma outra força espiritual que você tem, que é a vontade. Então se você não... Já viram como é que é? Você está diante de uma tentação. Tá? Você está diante de uma tentação. Sei lá, comida, mulher ou qualquer coisa assim, dinheiro. A sua imaginação, ela imediatamente, a tentação apareceu, imediatamente a sua imaginação começa a pensar em todas as consequências boas daquela tentação. Natural. Ela começa a pensar em todas as consequências boas daquilo. E amplificando, fantasiando, e aquilo vai aumentando em você. A não ser que você use a sua força de vontade para aí sim você começar a imaginar os efeitos negativos daquilo. Por que a gente cai com muita facilidade? Porque a gente não sabe usar a imaginação. Se você souber usar a imaginação, você tem uma ferramenta ali dentro. Só de você começar a pensar, caramba, mas e se a polícia me pegar, eu passar o resto da vida na prisão? Lembra daquele vídeo do político que foi pego com propina lá? Só de você pensar só isso, já dá uma esfriada naquele desejo de você entrar no esquema. Cara, e se essa mulher que for... É claro que o melhor de tudo é você conseguir... É você ter virtudes
e conseguir não ceder a essas coisas por força dos mandamentos, do amor a Deus. Mas mesmo esse recurso exige que você use da imaginação eventualmente, porque às vezes você foi colocado numa circunstância que o pensamento é muito abstrato. O abstrato não chega nas potências sensitivas, que é onde a tentação está te puxando. O abstrato só chega nas potências sensitivas por meio da imaginação. Então, por mais que você tenha consciência dos mandamentos, ame a Deus, reze todo dia, e até o Espírito Santo te ajudando, tá? Às vezes você vai precisar preencher esses princípios com imagens para que aquilo possa mobilizar, apagar o fogo que a tentação acendeu. Então o cara está lá, bom, você sabe que é errado, você não quer trair a sua esposa, mas não vai fazer nenhum mal você pensar assim, caramba, e se essa mulher for amiga de uma amiga da minha esposa? Primeira pessoa para quem ela vai contar vai ser ela. Isso não quer dizer exatamente que você seja um canalha, que você só está fazendo isso por isso, embora algumas pessoas possam não fazer, não trair, só por essa razão. Isso não tira o mérito delas não traírem, porque a traição é também um ato de injustiça. E se o ato não foi cometido, o ato de injustiça não foi cometido, embora o pecado pode ter sido cometido lá dentro. Agora, mesmo o sujeito íntegro, com virtude, em algumas situações ele vai precisar do recurso da imaginação, porque aí você vai somar a força moral, que é de natureza mais abstrata, mais espiritual, às forças do irascível, que prefere sempre aquilo que é mais fácil, que dá menos trabalho. E dá muito menos trabalho você conseguir um dinheiro com trabalho honesto do que passar o resto da vida na prisão. Percebe? Então, isso para dizer, por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa imaginação ela é fraca, ela é muito mais dominada pelo corpo do que pela nossa inteligência. O corpo leva ela para onde quiser. A inteligência tem que frear o movimento do corpo sobre ela e, com o esforço, conduzi-la para uma outra direção. Como é que a gente consegue fazer isso com uma certa facilidade? Adquirindo as virtudes. Se você tiver temperança, você já criou, já estabilizou um pouco os seus apetites corpóreos. Se você tiver coragem, fortaleza, você já vai conseguir fazer com que o medo e a dificuldade não sejam fatores que façam você preferir o pecado, a injustiça, à verdade, ao bem. Se você conseguiu, por exemplo, a prudência, aí é a chave de tudo, porque aí você vai ser capaz de... A prudência consiste em você dispor de todas as suas faculdades inferiores racionalmente. Você colocou a razão no domínio e na administração da imaginação, da memória, dos seus apetites e de tudo isso. Então esse é o cara que consegue avaliar a coisa com objetividade, com sobriedade e com uma certa facilidade e prontidão tomar a decisão mais adequada. Essas coisas são coisas que nos ajudam a resistir a seitas gnósticas, a não ficar empolgado. As pessoas entram nesse negócio porque se empolgam com aquilo. Porque é muito maneiro, entendeu? Então sim. Então mas a gente vai ter oportunidade de mostrar aqui o erro lógico dessas doutrinas, tá? E aí então a gente vai ver por que elas só podem ser imaginárias. É como a ideologia de gênero. Você só pode imaginar aquilo, você não pode pensar aquilo. Não dá para pensar, tá? Então, assim, é importante. Eu achei bom que vieram essas perguntas, porque dá a oportunidade da gente enfatizar mais ainda a questão da razão. A gente precisa ver, identificar. Olha só, a gente precisa aprender a identificar a razão dentro da gente. E identificar a razão significa não confundir a razão com a imaginação. Como a razão só funciona tendo por base a imaginação, a gente confunde muito facilmente as duas coisas. Mas a gente tem que aprender a distinguir. Isso aqui é a minha inteligência. Agora eu usei a inteligência. Aqui eu estou imaginando, tá? Para poder usar a inteligência, ou só para gastar energia, só para qualquer coisa. Mas tem que distinguir uma coisa da outra. Você sabe por quê? Porque se você não distingue isso, dependendo da sua natureza, fica até difícil você distinguir durante a oração, uns graus mais profundos de oração mental, fica até difícil você distinguir
aquela segunda luz que o Santo Agostinho dizia que existe dentro de nós, que é a palavra divina, é o que Cristo fala, quem ouve e quem guarda a minha palavra. Essa palavra não é só a Escritura, essa palavra existe, ela se manifesta dentro de você por meio da graça. Se você não consegue distinguir nem a sua inteligência e separá-la da imaginação, quanto mais você vai conseguir distinguir essa sobreluz, que é a graça. E tem um estágio da vida espiritual para o qual você só passa se você conseguir distinguir isso. Tá? Isso todos os mestres de teologia mística, de vida espiritual, eles falam. Você precisa identificar a palavra de Deus aí falando dentro de você. É claro que primeiro você vai identificar as mudanças na sua vida. Depois, durante a oração, você vai começar a identificar uma certa devoção, efeitos da presença dessa palavra em você. Devoção, um sentimento, uma vontade mais firme na direção do objeto da oração, iluminações durante a meditação. Mas tudo isso são efeitos ainda dessa palavra, você ainda está olhando para você. Daqui a pouco você vai começar a ver que essa devoção e essa luz vem de uma supra-inteligência dentro de você, da presença da graça ali dentro, que a gente chama de luz, ou palavra, ou São Paulo chamava de dinamis, uma força ali dentro, que não é a sua inteligência. Tá? Mas perceber isso ainda não é perceber o sujeito que está por trás dela, porque no final você tem que perceber o seguinte: isso aqui é Jesus. É Ele mesmo que está aqui falando comigo nesse momento. Então, são essas distinções que vão definir as passagens pelas várias moradas, pelos vários graus da vida espiritual. Entendeu? Então, é bom que a gente fique fazendo esse exercício de introspecção, porque essas coisas têm proveito para a vida de oração. Não é para todo mundo, tá? As pessoas têm, quem não tem vocação intelectual, Deus não vai deixar o cara na mão. Né? Ele vai dar uma outra maneira de perceber isso, às vezes até mais rápido e mais intensamente do que quem tem. Mas se vocês estão aqui, algum grau de inclinação à vida intelectual vocês têm, e então isso é importante para a gente. Tá? Santo Agostinho, o processo do Santo Agostinho foi, né, por esse caminho. Ok, pessoal? Então eu ia apresentar algumas objeções contra a imortalidade da alma e respondê-las, mas a gente faz isso semana que vem. Mas eu acho que foi proveitoso, né? Então tá, muito obrigado.